Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia, seja aqui na capital ou no interior. Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, e também da Rimaldo Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional e importado, ok? Boa noite para você que nos prestigia também no interior. Muito obrigado de coração pela audiência. Eu tinha uma relação de alguns nomes para a gente lembrar hoje, mas não está aqui comigo, deixei no carro, vou apresentar então amanhã. É o mínimo que a gente pode fazer por aquelas pessoas que têm um carinho especial e que nos prestigiam. Antes, porém, eu quero mandar um boa noite especial, pelo menos para a minha amiga Nilda, assistente social, que eu não conversava há muito tempo, e ontem tivemos o prazer de conversar, pelo menos pelo telefone. Muito obrigado pela audiência. Tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o David Santiago, venerável mestre da loja Barão do Rio Branco, grande loja, grande oriente do Brasil, digo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado por nos receber. O David, para quem não sabe, não lembra, é filho de um amigo nosso. É membro da família Santiago, filho do Carlinhos Santiago, ex-vereador, ex-presidente da Federação de Futebol de Salão. Hoje é a Federação de Futsal. Na época era futebol de salão mesmo. Isso. E ele andava muito nas quadras. Eu já o conhecia de vista, não sabia que ele era filho de um grande amigo. Então, por tabela, mesmo. também é meu amigo. Muito obrigado. Você voltará aqui em breve para a gente falar exclusivamente sobre a maçonaria, sobre a Grande Oriente do Brasil, mas hoje vamos nos ater mais ao grande baile do dia 31, o baile da máscara, que vocês vão promover lá no Terra Verde Hotel. Exatamente. É isso? Primeiramente, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, todos os acrianos. Falar sobre o nosso baile de máscara, não tem como a gente acabar não entrando no assunto maçonaria. Claro, né? é sempre importante. É através desses nossos eventos que nós conseguimos levantar fundos para nossas ações filantrópicas, ações de beneficência. Né? Devido ao atual momento econômico do nosso país, todas as famílias sentem no bolso, né, esse estado de baixa economia. E aí as primeiras instituições que sofrem são as instituições filantrópicas, porque nós vivemos de doações. Doações dos nossos membros, dos nossos próprios membros, como doações de voluntários, em diversos sentidos. A gente doa tempo, a gente doa trabalho e às vezes a gente doa metais também para a gente levantar fundos para essas ações de beneficência. Ou seja, além de diminuir, eu acredito, o apoio naturalmente, aumenta a demanda. Exatamente. Eu acho que as primeiras instituições que sofrem com essa questão econômica são as instituições filantrópicas. Por quê? Se eu estou com saúde financeira, eu estou mais disposto a doar, mais disposto a participar desse tipo de ação social, de beneficência. E quando a gente não está tão saudável, meio que a gente segura um pouquinho, né? Então, as instituições que são filantrópicas, e a maçonaria e as lojas maçônicas, elas são entidades filantrópicas, elas sofrem muito com isso. Então, a gente tem que se virar, tem que promover os nossos bailes para conseguir levantar fundos e poder continuar ajudando ao próximo aí da maneira como a maçonaria sempre vem fazendo. E esse é o objetivo do baile, arrecadar fundos. Exatamente. Para manter as obras exclusivamente sociais. Esse é o objetivo do baile de máscaras, promovido pela loja Barão do Rio Branco. É um baile de máscara da maçonaria. As festas da maçonaria, elas sempre são muito bem quistas, né? Muito bem vistas. E esse, com certeza, se Deus quiser, vai ser um grande evento. E é disso que a gente veio falar com você aqui hoje. Pode até ser impressão, mas eu vejo a maçonaria vivendo um momento diferente. Acho que talvez, do ponto de vista interinstitucional, o mais importante da história. A que se deve tudo isso? A maçonaria, ela hoje, eu costumo dizer que ela é mais discreta do que secreta, né? Dos tempos que da maçonaria primitiva, que a gente viveu as épocas medievais, as épocas onde os estados eram, a maioria, monárquicos, né? Você precisava de mais discrição, então os maçons eles tinham que andar na linha ali porque poderia apresentar uma resistência política, de repente, devido aos nossos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, tinha que ser uma coisa mais secreta. Você não sabia quem eram os maçons, pelo menos não era difundido muito isso. Hoje, quando uma pessoa é maçom, você sabe quem é, você não precisa esconder. Então, hoje eu costumo dizer que a maçonaria ela é mais discreta do que secreta.
Então, um ponto importante que eu vejo aí é que, claro que tem as exceções, mas está ligado também à prosperidade. Eu não estou falando aqui de riqueza, mas de prosperidade, de felicidade. Parece que há algo positivo nesse sentido. Sim, sim. A maçonaria ela é uma instituição iniciática, né? Ela é filantrópica, ela é progressista e evolucionista. E ela acredita muito na prevalência do espírito sobre a matéria. Então, nós temos os nossos estudos que nós trazemos da nossa herança através da simbologia, dos nossos estudos de simbologia e dos nossos estudos filosóficos. E a filosofia ela está muito ligada a esse lado espiritual, apesar de ser uma ciência, né? E a gente meio que trabalha na elevação desse lado moral, intelectual e espiritual dos nossos membros. A gente estuda, na verdade, claro, dentro da maçonaria. Em conversa com alguns maçons e pelos exemplos que eu vejo eles apresentarem, eu vejo assim, a preservação da família, os valores éticos e morais, os princípios Exatamente. cristãos, inclusive. A maçonaria não é uma religião, muita gente acha que não é uma religião. E um outro detalhe, e esse sim me chama muito mais ainda a atenção, é o respeito mútuo e o espírito humanitário. Exatamente. Eu não vejo isso nem mesmo nas religiões mais tradicionais. É exatamente isso. A maçonaria ela não é uma religião, mas a primeira pergunta que se faz para um propenso candidato à maçonaria é se ele acredita na existência de um ser supremo, que é Deus, né? Para a gente, se você for ateu, se você não acredita em Deus, dali o seu processo já não vai ser tocado para frente. E a gente tem sim essa defesa dos valores éticos, morais, familiares, a gente defende muito. E nessa questão desse nosso apoio mútuo entre os irmãos, na sua mais pura essência da palavra fraternidade, né? Nós temos a gente chama de irmãos, mas não é aquele irmão como a gente chama na igreja. A gente recebe os irmãos com aquele sentimento mesmo de coração, que a partir dali ele faz parte da grande família maçônica espalhada pela superfície da terra. Mas como se fossem irmãos mesmo de sangue. Como se fossem irmãos de sangue mesmo, é exatamente isso. E por todos os maçons espalhados pela superfície da terra, não só aqui no local, aqui no Acre, como no Brasil, quando se você chegar lá na Escócia, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos... Não tem fronteiras. Não tem fronteiras, né? A maçonaria ela é universal. E ela transcende, inclusive, a questão ideológica, a bandeira partidária. Ela não... Sim, a gente todos prega são muito a iguais. tolerância em todos os sentidos. Nós temos, falando desse sentido de religião, nós temos espiritualistas, nós temos budistas, nós temos católicos, nós temos evangélicos. A maçonaria ela prega a tolerância. Você precisa acreditar na existência de um ser supremo. E aí, às vezes, as pessoas acham que a gente quer inventar o nome de um Deus. Não, a gente chama de grande arquiteto do universo porque o seu Deus pode ser diferente do meu Deus, mas ainda assim é Deus e ainda assim os objetivos são os ideais de amor, de justiça. Então a gente prega sempre a tolerância para que a gente não tenha discussões de caráter religioso dentro da maçonaria. Fazendo um histórico aqui, na minha infância, eu ouvia falar horrores da maçonaria. Sim. Não vou nem falar aqui para não complicar. E aí, como jornalista, já no final dos anos 80, eu comecei a me informar melhor sobre a maçonaria. Aquela história, veio de perto para contar de certo. Aí vi que não tinha nada a ver. Hoje fala-se muito em fake news, ela já existiu no passado, a gente não sabia que ela existia. Exatamente. A maçonaria... Como é que vocês conseguiram quebrar essas barreiras, né? Existe uma, superar esses... Existe uma mística muito grande em tudo que é, entre aspas, secreto. Né? Agora, a quem interessava tudo isso, né? Então, a maçonaria, ela começou, na verdade, ela surgiu desde a época medieval, na época da construção das grandes catedrais, onde muitas pessoas intelectuais da época, eles precisavam guardar alguns segredos da construção mesmo. Os construtores, eles eram os únicos que tinham liberdade de transitar entre os países, construindo as catedrais, etc. E eles levantavam muito recurso para isso. Eles precisavam guardar os segredos dessa ciência deles. Esse termo maçom, ele vem da tradução do pedreiro, né? Do francês pedreiro. Então, eles precisavam guardar esses segredos. Então, historicamente, os historiadores citam que pode ter sido aí o início da maçonaria. E ela, na época, ela era maçonaria operativa. Então, eram pedreiros mesmo que se encontravam lá. E aí, depois de um tempo, ela passa a ser especulativa. O que é maçonaria especulativa? Não tem mais só pedreiros e construtores dentro de suas colunas. Nós temos dentistas, médicos, poetas, Antes era, então, escritores. ao invés de especulativo, tem alguém tentando
energia. Energia negativa, mas passou já. Então, hoje é a especulativa. Antes era o espírito, mas... Ela era operativa. Operativa. Porque eram literalmente construtores, pedreiros. Né? E hoje ela passa a ser especulativa porque abrange seus membros das mais diversas áreas de conhecimento. Então fez sentido a observação que eu fiz no início da entrevista, né? Esse novo momento. Sim, sim. Hoje a gente vive um momento, a maçonaria, muita gente pergunta assim, a maçonaria se envolve em política? Nós discutimos política dentro da maçonaria da forma científica, da forma de propor melhorias através, nós temos pessoas dos mais diversos intelectos lá dentro da maçonaria, nós temos políticos dentro da maçonaria, nós temos pessoas... Política enquanto ciência, não enquanto partido. Exatamente, exatamente. Sem fronteiras partidárias, as nossas discussões são para tentar idealizar. Eu posso te dar um exemplo muito claro disso, de uma coisa atual. A gente pode falar até do passado e de uma coisa atual. Do passado, quem gosta de estudar sabe que a proclamação da independência teve um trabalho muito próximo da maçonaria. Eu costumo dizer que o Grande Oriente do Brasil, ele foi praticamente criado para tratar a independência. E de lá para cá ele se estabeleceu no Brasil e aí começa a história da maçonaria dentro do Brasil, que antes era uma só. E aí agora mais recente, a lei da ficha limpa, que nem as pessoas não sabem o histórico das leis, onde elas surgiram, mas a lei da ficha limpa ela foi bastante debatida entre os maçons dentro das lojas, a Associação dos Bispos do Brasil e a OAB. Né? Então essas três instituições debateram, levaram para frente e hoje, graças a Deus, essa lei está em vigor. E às vezes a gente não sabe, mas a maçonaria não se envolve mais? Então a gente tem também assuntos atuais, às vezes a gente não divulga. Né? E é porque a gente não ia falar muito sobre maçonaria, viu? Mas o assunto é tão bom, tão legal. Eu quero agradecer e só reforçando, dia 31, gente, deste mês, a partir das 21 horas, lá no Terra Verde Hotel, o baile da máscara, o baile da maçonaria. Isso. É um baile de máscara que a gente quer recuperar, um baile tradicional, para que as pessoas, no ano que vem, falem, esse ano vai ter o baile de máscara? Vai ter de novo. Tem a primeira edição. Aí. É a primeira edição do baile de máscara, é um baile que envolve, por ter essa mística da máscara e de maçonaria, ela envolve um pouco de uma noite de mistérios. Então a gente quer recuperar essa vibe, né, do mistério, de um baile de máscara, um baile legal, além de ser um baile elegante e que de tabela a gente está fazendo legal. Bem para a sociedade. Quero registrar aqui a presença do meu amigo Romário Castro, fazia tempo que eu não o via, a gente só conversava na madrugada, né? Ele dorme tarde como eu, e também do nosso amigo... Aloísio, eu já conhecia também. Aloísio da Rádio Cipó Maçônica, sim. Do Oriente ao Ocidente. Legal. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso queira acrescentar algo, ainda há espaço. Eu que agradeço, Muniz, a sua receptividade, você é muito gentil. Leve um abraço ao meu amigo Carlinhos Santiago e a família toda. Que eu lhe falei que eu lembro de meus pais até nessa parte de imprensa, eu falo sempre próximo de você, então eu tenho essa lembrança, eu desde pequenininho correndo dentro dos estúdios aqui da TV. E lá pela Câmara também. Exatamente, lá pela Câmara também. Mas dia 31 de agosto, lá no Hotel Terra Verde, às 21 horas, vai ser um baile bem legal, bem bacana. Toda a sociedade maçônica estará presente, mas também sociedade civil. Quem quiser comparecer ao baile, nós divulgaremos em nossas redes sociais aí os números de contato. Quem quiser adquirir ingresso lá na Clínica Especialites, lá no Bosque, na Rua Quintino Bocaiúva, ali em frente à lotérica. Pode procurar lá na recepção da Clínica Especialites que nós temos ingresso disponível, como a gente tem pessoas aí trabalhando na venda dos ingressos também. Parabéns pelo trabalho. Isso, muito obrigado. E pelo visual, tá impecável. Obrigado. Parabéns aí, você também tá muito elegante. Topíssimo. E a gente volta só amanhã, se Deus quiser, né? Com mais um bom programa para você. Então, todos uma ótima noite, bons sonhos e boa sorte.